Rafael, psicólogo, e a busca pelo significado pode retirar o significado. Hoje é a tão esperada e polêmica análise de Osamu Dazai, que vocês me pedem desde que eu comecei esse canal. E hoje, depois de todo esse tempo, eu trago ela aqui. Tem spoiler de todo o anime de Bungo Stray Dogs e do mangá também. Vamos lá. Galera, esse vídeo tem um conteúdo um pouco sensível, só pra avisar, beleza? O anime de Bungo Stray Dogs é uma história única. Afinal, temos personagens que são baseados em famosos escritores, autores esses que passaram por momentos difíceis na vida, como todos nós de fato passamos. E o personagem de hoje, assim como esse anime, é bastante misterioso. Esse mistério dele é com certeza um dos motivos dele ser tão amado e popular. Às vezes não sabemos se ele está falando sério sobre algo, o seu humor se contrasta com momentos de reflexão, o que deixa a gente com vários pensamentos conflituosos sobre esse personagem. Dazai é inteligente, reflexivo, calmo, mas também sofre com questões relacionadas à própria existência. E isso acontece logo no primeiro episódio. Inclusive, é nesse episódio que ele já começa a tentar atirar a própria vida. E aí ficamos nos perguntando durante o anime do motivo dele querer fazer isso. E em muitos poucos momentos que ele vai explicar sobre isso. Quando o Mori tenta questionar o motivo dele de não querer viver, o Dazai responde com outra pergunta. Há sentido no ato de viver? Quem expressa esse pensamento é um Dazai mais jovem, que vai mudando no decorrer do tempo. Mas vamos chegar lá. Às vezes ficamos pensando se ele está falando de fato sério ou não. Parece às vezes uma brincadeira, em outros momentos não necessariamente. A percepção do Dazai sobre si mesmo é tão sombria quanto a visão que percebemos que temos sobre ele. A grande pergunta é sobre o que de fato ele está procurando. E se ele está procurando algo de fato. Tudo isso é um mistério, mas muitas coisas nessa história fazem todo sentido. E ajuda a explicar um pouco sobre o que o autor de Bungo Stray Dogs quis passar de mensagem com esse personagem, que se tornou um dos meus personagens favoritos. Dazai é um personagem baseado em uma pessoa real, no escritor Osamu Dazai, que tem um livro que agora eu li em massa que se chama O Declínio de um Homem. Inclusive, Declínio de um Homem é o nome da técnica dele, do personagem, que basicamente anula poderes. Esse livro conta pensamentos e alguns fatos da história de vida do Dazai. É um livro bem pesado por si só, em vários aspectos. O autor é bem severo no que está pensando e percebemos também que o escritor passava por momentos de sofrimento emocional enquanto escrevia aquelas palavras. É uma leitura que eu não indico pra todo mundo por ter esse viés mais depressivo. Não sei se vai acrescentar muito na sua vida, mas de fato eu gostei do livro. Voltando ao personagem do anime, o que observamos do Dazai no início do anime e em quase toda a história é sua vontade de não viver. Uma vontade enorme de simplesmente não existir mais. E isso se conecta com a entrada dele para a máfia. Dazai está em uma máfia. Ele é um mafioso. Nessa situação ele seria mais exposto à morte. Presenciaria mais ela de perto. Ficaria mais próximo a todo tipo de fator que fizesse ele ver o fim de uma forma mais próxima dele. Entendendo a dor e o sofrimento das outras pessoas. E tentando achar significado na própria existência a partir disso. É preciso se apegar a algo. Ele fala essas palavras para o Oda Sako. Ele cita como motivo dele entrar para a máfia. Ele esperava que essa organização trouxesse algo para ele. A esperança dele é que essa máfia trouxesse significado para a vida dele. Um significado que ele tanto almejava. E ele fazia isso com o objetivo de entender a si mesmo. Do porquê ele fazia o que fazia. Entender os seus sentimentos contraditórios sobre sua própria existência. E é justamente na máfia que ele encontrou o Oda Sako, que se torna um amigo para ele, uma pessoa importante. E essa amizade molda bastante a percepção do Dazai sobre a vida no geral. Só que aí o Oda Sako, seu amigo, acaba morrendo. E seu amigo fala nas suas últimas palavras que ele provavelmente não vai encontrar nenhum significado na vida. E que também, provavelmente, o Dazai já sabia disso. Porém, ele fala para o Dazai proteger os fracos e se tornar um bom ser humano e uma pessoa melhor. Depois disso é interessante ver que uma das vendas que o Dazai tinha no olho acaba caindo. É como se uma nova visão fosse mostrada pro Dazai naquele momento. É como se ele tivesse aberto a uma nova perspectiva ou a possibilidade disso. E de fato, após isso, o personagem sofre uma mudança. Logo após isso, Dazai decide deixar a máfia do porto. E aos poucos ele vai mudando. Mudou tanto que isso levou ele, a 2 anos depois, a entrar na agência de detetives armados. E quando ele conversa lá com o carinha que fez o convite pra ele entrar na agência, ele faz a seguinte pergunta: dá para socorrer gente nesse lugar? Nesse momento vemos que o Dazai estava disposto a entender uma nova perspectiva da vida, mostrando o impacto que o seu amigo tinha causado
causado nele. E talvez a única pessoa que tivesse feito algo de diferente, que impactasse em algo na sua experiência de viver. A organização trazia uma nova função para a vida dele. E com o tempo, o desejo dele de morrer foi se dissipando em meio às novas pessoas que ele foi conhecendo, nas novas conexões que ele encontrava. Porém, em muitos outros momentos no anime, mesmo após a morte do Odasako, ele continua mostrando esses mesmos comportamentos de tentar tirar a própria vida. Dazai por si só é bastante carismático. Vale destacar que o Dazai mudou, mas não necessariamente ele se tornou uma pessoa boa, entre aspas, né? Tanto que ele fala para o Kunikida que a justiça é uma arma e ela pode ser usada para ferir, não para proteger ou salvar. E devemos lembrar que apesar dele ter esse modo mais agradável, mais simpático, seu passado também mostra o quanto ele era cruel, que novamente faz a gente entrar em contradição sobre o que vemos dele. Afinal, ele não mostra estar arrependido pelo que fez no passado, apesar de agir de uma forma totalmente diferente agora no presente. Dazai é extremamente humano nesse aspecto, e também se mostra um personagem que aprende bastante com os erros que vai cometendo ao longo da vida. E muito disso é pela sua reflexão sobre cada coisa que acontece com ele, e com as coisas e pessoas ao seu redor. O ato de tirar a própria vida muitas vezes decorre de um profundo sentimento de desesperança. A incapacidade de ver soluções para os problemas, ou de lidar com circunstâncias desafiadoras da vida, pode levar as pessoas a verem essa ação como a única solução, e não apenas vendo o sofrimento como uma situação temporária. Porém, dá pra imaginar que algo profundo está acontecendo ali na mente do Dazai. Eu sempre perguntava se isso seria contado no futuro, mostrando o passado dele. Ninguém teoricamente alimenta esse pensamento de querer fazer isso se estiver vendo a vida de uma maneira mais funcional ou algo assim. Geralmente existe um imenso sofrimento interno profundo. Dados os motivos fortes para a gente sobreviver, que vemos em todos os animais, porque uma pessoa iria querer tirar a própria vida? E porque os seres humanos são os únicos animais que parecem fazer isso? O psicólogo Roy Baumeister fala que as pessoas que têm esses pensamentos não necessariamente estão querendo tirar suas próprias vidas, mas sim fugir de algum tipo de dor. E a pergunta, né? Que dor o Dazai está querendo se livrar? Essa é uma pergunta muitas vezes não respondida no anime. As pessoas estão tentando escapar de pensamentos e sentimentos excepcionalmente dolorosos sobre si mesmos e sobre a vida. Somos seres complexos. Não vivemos os problemas apenas na hora que ele ocorre. Vivemos com eles, às vezes, após os eventos e antes deles ocorrerem. Nossos autopensamentos podem manter nossa angústia viva em quase todos os momentos de vigília. O ato de tirar a própria vida é um comportamento multifatorial. E ele é o resultado de uma interação de complexos fenômenos psicológicos, biológicos, sociais e culturais também. Ele não é um evento isolado e simplista. Então, tentar explicar o que o autor tentou passar no anime é algo quase impossível. Ainda mais que não temos base sobre a infância do Dazai. Não sabemos de onde ele começou com esse comportamento. E aí é o grande questionamento do que de fato o Dazai está querendo fugir, do que ele está tentando evitar. Podemos supor que sim, Dazai não rejeita a ideia de viver por completo. Alguma parte dele ainda se mantém com vontade de querer viver. Vemos isso na relação que ele tem com as pessoas na organização. Nessa organização ele consegue encontrar algum sentido ali para sua vida, seja por ajudar algumas pessoas ou ver novos significados, como por exemplo o senso de responsabilidade que ele tem com Atsushi. Ele aconselha e faz o Atsushi refletir, mas essa relação acaba ajudando ele também, visto que o propósito e a alegria de viver estão como as principais fontes para alguém criar novamente vontade de viver. Esse senso de propósito pode afetar positivamente os pensamentos negativos que aparecem para alguém que está na mesma situação que o Dazai. As áreas do cérebro que parecem estar envolvidas principalmente em pensamentos e comportamentos de tirar a própria vida são, não surpreendentemente, parte de sistemas relacionados à regulação das emoções e impulsos. Uma dessas áreas está atrás, em cima da ponte aqui do nariz, e é conhecida como córtex pré-frontal ventral. Deficiências nas regiões média e lateral dessa região e suas conexões parecem desempenhar um papel nos estados internos negativos excessivos e positivos também, que podem influenciar esse comportamento. Acima dessa região está o córtex pré-frontal dorsal, onde deficiências nele e suas conexões com o giro frontal inferior têm sido associadas a comportamentos de tentativa de tirar a própria vida. E tanto o pré-frontal dorsal quanto o pré-frontal ventral estão conectados a porções do córtex cingulado anterior dorsal e na ínsula, que podem mediar a transição de pensamentos desse tipo para comportamentos, alternando entre os dois sistemas. E aí a questão, o risco é sempre maior em pessoas que têm algum tipo de transtorno. Dentre eles, o transtorno de personalidade borderline, que é caracterizado por uma instabilidade generalizada no humor, nas relações interpessoais, na autoimagem e no comportamento. Essa instabilidade, inclusive, muitas vezes perturba a vida familiar e profissional, o planejamento de longo prazo e o senso de identidade de um indivíduo. Além desse, outros transtornos como bipolar, transtornos depressivos e transtorno do espectro da esquizofrenia. Nenhum desses transtornos fica evidente que o Dazai poderia ter. E todos esses transtornos em particular, tem várias evidências que eles estão associados a várias alterações em todas as regiões que eu citei. Pensamentos negativos incessantes podem levar as pessoas a uma depressão crônica, que em seguida alimenta ainda mais pensamentos negativos, tornando as pessoas com um humor mais deprimido e com a percepção de que o
futuro pareça mais sombrio e aumentando a dor emocional e o desespero do indivíduo. E em algum momento, quando a pessoa atinge o limite de tormento que pode suportar, algumas pessoas, algumas delas com predisposição biológica para depressão, por exemplo, podem considerar retirar a própria vida para cessar essa dor. E assim como acontece com Dazai, do lado de fora, achamos que suas vidas estão indo bem, mas por dentro, suas ruminações negativas criaram um grande sofrimento. Dazai por fora não parece alguém que está tendo pensamentos dessa natureza, mostrando tanto que podemos ter uma ideia equivocada de alguém. Havia um enorme sentimento de vazio no Dazai, e esse sentimento ele não consegue entender. Como eu citei antes, o Oda Sako tinha o alertado que provavelmente esse vazio jamais seria preenchido. Esse sentimento de vazio pode ser muito diferente dos sentimentos avassaladores que é uma depressão, por exemplo. Esse sentimento de vazio meio que pesa porque parece permear todos os aspectos da nossa existência. O vazio emocional é mais uma leveza desconfortável onde nos sentimos desamarrados. E esse sentimento pode ser desestabilizador à medida que nos sentimos desconectados de nós mesmos e dos outros, e portanto inseguros de como navegar na nossa experiência no mundo. Esses pensamentos que o Dazai tem em relação à vida, no geral, alteram o nosso humor. A maioria das pessoas, por exemplo, não tem consciência de que nossos pensamentos são reações químicas, e menos ainda sobre como usar seus pensamentos para gerenciar a química do cérebro. Pensa só, a química do cérebro é sua saúde mental. Se for equilibrada, você se sente bem e funciona bem. Se estiver desequilibrada de alguma forma, você começa a não sentir como você mesmo. E se permanecer assim por muito tempo, você pode acabar com sérios transtornos de saúde mental. E vemos claramente como o Dazai tem muitos pensamentos negativos sobre a vida. Ele tem, por exemplo, uma dificuldade enorme de criar conexões com as pessoas. Apesar dele ser bastante agradável e engraçado em muitos momentos, não vemos ele ficar muito próximo dos outros. Porém, ele acaba saindo muito bem com algumas pessoas, como é o caso do Kunikida, apesar dos dois serem bem diferentes e terem visões distintas da vida. Enquanto o Dazai não vê o mundo de maneira mais idealista, o Kunikida vê isso bastante no mundo, coisa que o Dazai critica demais. Porém, mesmo assim, um respeita o outro. A relação dele com a Atsushi, pra mim, é o ponto principal da história. Ele sente e percebe o sofrimento dele, e a todo momento tenta contrapor os pensamentos pessimistas do Atsushi. Parece que, em alguns momentos, as palavras que ele expressa pro Atsushi estão sendo ditas para ele mesmo, como se fosse um monólogo. Quando ele precisa ser profundo nas reflexões, ele faz de uma maneira magistral. E com isso ele acaba causando um grande impacto na vida do protagonista, que vive um sofrimento interno também. Porém, ao contrário do Dazai, ele acaba por expressar mais esse sofrimento, coisa que o Dazai também acaba criticando bastante. Uma das minhas frases preferidas que ele fala no anime é justamente em uma interação com a Atsushi, que começa a desesperar e começa a se martirizar, e o Dazai fala: "Pare de sentir pena de si mesmo. Se você continuar com isso, sua vida será um pesadelo sem fim." Dazai, na verdade, é muito reflexivo sobre tudo no geral. Ele pensa muito sobre suas ações e analisa muito. E é isso que torna ele um dos melhores detetives do anime. Isso faz total sentido pro tanto que ele pensa sobre o significado da vida. Lembrando que a falta de preocupação sobre o significado da vida não necessariamente mostra que uma pessoa tem problemas por não pensar nisso. Pensa só na seguinte analogia. Muitas pessoas não pensam em nada sobre suas mãos desde que ela funcione bem. Geralmente só pensamos nelas quando temos algum problema, quando a mão não está funcionando corretamente ou quando há dor. É mais ou menos isso que acontece com a questão do significado para a vida. O pesquisador Michael Steger e seus colegas conduziram uma investigação empírica, e ela pode explicar um pouco desse sofrimento do Dazai em não encontrar significado. Nesses estudos foram mostrados que a presença de significado e a busca de significado estão negativamente correlacionadas. Em outras palavras, quando a busca por significado é maior, a presença de significado é menor. Isso sugere que pelo menos um tipo de consciência ou preocupação com o significado da vida pode não ser indicativo de uma vida altamente significativa, mas, pelo contrário, de um sentido mais forte que a vida carece de significado. E talvez essa seja a grande chave desse enigma chamado Dazai. Um dos meus livros favoritos da vida se chama Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl. Pra quem não sabe, Viktor Frankl ficou em campos de concentração, um local extremamente assustador. Depois de se libertar dos campos, Frankl passou sua vida defendendo a importância do significado como uma pomada contra o sofrimento e uma espécie de segredo para a felicidade. O significado ajudou ele a enfrentar o Holocausto e formou a base para toda a sua abordagem na vida. Só que tem um ponto aí. Ele mesmo vai citar que não se deve procurar um sentido abstrato da vida. Agora, por que ele nos advertiu sobre não procurar algo que ele tão apaixonadamente argumentou a ser a favor? E ele fornece uma pista no prefácio desse mesmo livro, onde ele escreve: "Não vise o sucesso. Quanto mais você mirar nele e torná-lo um alvo, mais você vai perdê-lo, pois o sucesso, como a felicidade, não pode ser perseguido." Ou seja, Frankl acredita que o significado não pode ser perseguido como um objetivo em si mesmo. Nessa concepção de Frankl,
Franklin, Dazai estava buscando algo na qual ele talvez nunca encontrasse a resposta. Fica aí, Dazai, a indicação para ler esse livro. Com isso, Franklin fala que você tem que deixar isso acontecer por não se importar com isso. Ele sugere abraçar atividades que o conectem com algo maior. Um ponto bem interessante e similar ao que o Odasaku tinha falado pro Dazai. E talvez a solução está sendo justamente isso para esse grande personagem. Aproveitar esses pequenos momentos. Algo que ele já está fazendo de alguma forma. Dazai está salvando, aprendendo e ajudando outras pessoas a lidarem com sua própria subjetividade. E agora não tanto com o objetivo de obter o significado da vida, mas porque essas atividades já são significativas por si mesmas. Curta, se inscreva e compartilhe. É apenas o começo.